Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na fé e fazer a vontade de Deus na sua vida e na sua carreira. Toda terça-feira e toda quinta-feira tem um conteúdo novo para você que me acompanha aqui via YouTube, via Facebook ou Instagram. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, basta clicar e se inscrever no YouTube, curtir, fazer parte da nossa fanpage no Facebook e também acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, no @profissional católico. No conteúdo de hoje, eu quero falar com você sobre como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E para isso, eu quero me esvaziar de mim mesmo e me encher da Santíssima Virgem Maria para que tudo eu possa fazer por ela, com ela, nela e para ela, porque assim eu tudo farei por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Como descobrir a vontade de Deus para minha vida? De fato, este é um desafio para muitas pessoas. E se você for olhar um pouquinho a história da humanidade, talvez esta seja a grande busca de todo ser humano, mesmo que ele ainda não tenha se dado conta desta grande verdade. Nós buscamos, nós desejamos descobrir quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Talvez estas sejam as grandes perguntas da humanidade, que foram temas de muitos filósofos e que, na verdade, têm uma resposta muito simples e muito objetiva. Nós somos fruto do amor de Deus. Deus, no seu infinito amor, nos cria a sua imagem e semelhança. E o interessante é que quando Deus nos cria, Ele insere no coração, na vida humana, um desejo, uma sede, uma fome, uma necessidade de se encontrar com Deus, de se relacionar com Deus, de tal forma que o ser humano só vai ser feliz de verdade, só vai se realizar plenamente quando ele tiver essa experiência com Deus, quando ele se encontrar pessoalmente com Deus, quando ele tiver esta intimidade com Deus, quando ele fazer esta experiência de Deus na sua vida. Enquanto ele não encontra Deus, é como se tivesse um vazio dentro de cada ser humano, e até encontrar esse Deus único e verdadeiro, o ser humano vive uma busca tentando preencher o vazio do seu coração. Mas é preciso que se diga, o vazio do nosso coração só pode ser preenchido pela presença de Deus. Por quê? Porque Deus tem o tamanho certo para preencher o vazio do teu coração, do meu coração, do nosso coração. E enquanto o ser humano não encontra Deus, ele vai tentando preencher o vazio do seu coração com inúmeras outras realidades que nem de longe conseguem satisfazer a vida humana, o coração humano. E é interessante que de todas as criaturas, somente o ser humano é capaz de Deus. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica vai, logo no seu início, declarar isso. O ser humano é capaz de Deus. Eu e você somos capazes de Deus. Por isso que é necessário que nós identifiquemos, que nós conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas como
descobrir a vontade de Deus para nós. E quando eu digo vontade de Deus, eu não estou falando simplesmente saber o que é certo, saber o que é errado, mas eu estou dizendo entender o plano de Deus para cada um de nós. Mas o Augusto Júnior, Deus tem um plano para cada um de nós? Tem. Qual é a certeza disso? Bom, nós temos no planeta Terra hoje mais de 7 bilhões e meio de pessoas e esta contagem continua numa crescente. Destas 7 bilhões e meio de pessoas, nenhuma delas se repete. Nenhuma outra pessoa é igual a mim. Nenhuma outra pessoa é igual a você. Você é único. Eu sou único. E se nós somos únicos, nos leva a afirmar que ninguém pode gerar nesta terra a contribuição única que só eu posso fazer, que só você pode fazer. E é claro, não se trata da nossa contribuição isolada, mas se trata da comunhão, da sinergia desses esforços, e isso é uma ação comunitária que o próprio Deus nos ensina, inclusive a festa que celebramos no último final de semana da Santíssima Trindade. Deus, que é onipotente, ele vive em uma comunidade de amor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas, para demonstrar para nós a importância de vivermos a nossa individualidade, entendermos a nossa individualidade, mas entendermos que a minha individualidade complementa a individualidade do outro, e assim nós formamos uma comunidade muito mais forte, uma comunidade muito mais viva e capaz de gerar resultados. E sim, por essa perspectiva, Deus tem um plano específico para mim, Deus tem um plano específico para você. E é sobre isso que eu quero compartilhar e demonstrar para você. Muitas pessoas hoje em dia, elas estão buscando na sua vida se autoconhecer. Esse autoconhecimento, ele é importante, acredite ou não. Existe hoje uma busca de várias correntes na nossa sociedade, de autoajuda e tudo mais, que estão afirmando que a pessoa humana precisa fazer uso do autoconhecimento. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Aliás, os filósofos diziam isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Penso, logo existo. E é claro que o ser humano tem feito essa busca. E é interessante que um dos caminhos que tem sido proposto para o ser humano se conhecer é, por exemplo, mergulhar dentro de si. É o recolhimento dentro de si. Muitos propõem a meditação, é muito na moda hoje, né? Fazer meditação. Mas a meditação não vem com essas teorias recentes. A meditação sempre fez parte da vida da igreja. Os místicos da igreja sempre propuseram a meditação da palavra de Deus, interiorizar a presença de Deus. Então esse exercício de mergulhar dentro de si é extremamente importante. E é óbvio, quando as pessoas se propõem a fazer esse exercício, e para isso que é indicado, que elas indicam é o silêncio, é você parar por 1 hora dentro de si, só escutando a sua respiração. E o ser humano, nesse exercício,
vai sim mergulhando dentro de si. E esse mergulho dentro de si, no silêncio, acaba trazendo uma sensação agradável, de equilíbrio, de paz. Mas por quê? Por que isso acontece? Presta atenção comigo. Se eu tenho uma fogueira e eu fico a quilômetros de distância dessa fogueira, a fogueira está acesa, eu estou a quilômetros de distância dessa fogueira, eu vou sentir o calor dela? Não. Mas eu posso muito lá de longe ver um clarão diferente, que não tem em nenhum outro lugar, mas existe ali porque, embora eu não sinta o calor, eu consigo ver que existe a luz da fogueira. Quando eu me aproximo dessa fogueira, o que acontece? Eu vou sentindo a cada passo, a cada movimento na direção da fogueira, eu vou sentindo um pouco mais a intensidade do calor da fogueira. Inclusive, se você chegar muito perto, eu não sei se você já fez essa experiência, mas eu me recordo em algumas festas juninas, comemorando os santos desse mês, né? São João, São Pedro, noites frias, fogueira ali, ao redor da fogueira é muito frio, mas quando você está perto é super quente. Inclusive, se você chegar muito perto, é um calor que às vezes não dá para ficar muito perto, porque senão você se queima. E é interessante que quando as pessoas fazem o exercício da meditação, por exemplo, do recolher-se dentro de si, do silêncio, de interiorizar e mergulhar dentro de si, o que está acontecendo? Por que ela sente paz? Por que ela se sente equilibrada? Porque quem habita dentro de nós? Deus. Deus habita em cada um de nós, principalmente pelo sacramento do batismo. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, inclusive, como pode um Deus tão grande habitar todo inteiro no coração minúsculo de uma criança. Como pode Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, habitar todo inteiro no coração minúsculo de um recém-nascido, um ser humano pequeno? Mas quando essas pessoas fazem esse exercício de entrar dentro de si, elas se aproximam da fogueira. Que fogueira? Deus. O calor de Deus. O calor do amor de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida humana, para a nossa humanidade, é impossível deixar de reconhecer e constatar a maravilha, a grandiosidade, a beleza da vida humana. Lógico, somos imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus. Então, qualquer pessoa que se propõe a fazer o exercício de olhar a natureza ao seu redor vai conseguir perceber a beleza do artista, de quem fez tudo isso. Nós admiramos uma obra de arte e reconhecemos o artista que fez tudo aquilo. Nós, seres humanos, quando olhamos, contemplamos, meditamos sobre a beleza da natureza, e o ser humano é a expressão máxima desta criação de Deus, nós nos encantamos com o Criador de tudo isso, Deus. Então, as pessoas estão tentando fazer esse exercício, mas
se você entra numa viagem e não sabe onde essa viagem vai te levar, qual é o destino, dificilmente alguém faz essa viagem ou dificilmente ele vai muito longe nesta viagem. Ou porque cansa, ou porque para no meio do caminho, ou porque acaba se encantando ou parando onde não deveria parar, porque ele não sabe aonde ele deve chegar. Então, este primeiro movimento de mergulhar dentro de si, ele é válido, ele é importante, desde que nós não paremos em nós mesmos. É preciso e é necessário mergulhar ainda mais profundamente. Esse mergulho mais profundamente, neste mergulho mais profundamente é que nós encontramos a presença maravilhosa, gloriosa de Deus na nossa vida. Então, muitas pessoas, por não encontrar esta saciedade, não conseguir preencher o vazio do seu coração, vai colocando um monte de situações que tentam preencher o vazio, mas nada pode preencher o coração humano a não ser a presença de Deus. Nem todo o autoconhecimento, nem todo o exercício de autoajuda vai te levar a ter esta experiência profunda de Deus, a menos que você entenda que existe muito mais a caminhar. Dá para se aquecer muito mais perto da fogueira do que longe dela. O exercício do autoconhecimento, de olhar para nós enquanto seres humanos, conhecermos as nossas virtudes e conhecermos as nossas fraquezas, é muito importante. Santa Teresa d'Ávila, no seu livro As Sete Moradas, ela vai dizer que, primeiro, a oração é a porta que nos abre para o castelo interior, para adentrar essas sete moradas. Ela vai dizer que na última morada habita Deus em plenitude. Qual é esse castelo? Nós somos templos vivos do Espírito Santo. Deus habita em nós, como eu já disse. A oração abre a porta para o mergulho nesse castelo, nesse templo que somos nós. A primeira porta, o primeiro ambiente é o autoconhecimento. Conhecer as nossas virtudes, os nossos pontos fortes, as nossas competências, mas também as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas misérias. Reconhecer quem nós somos diante da grandeza desse Deus imenso. E aí, uma vez que você consegue, de fato, entender que Deus tem um plano, Deus tem uma vontade para nós, e nós começamos a dar esses primeiros passos na direção deste amor, dessa presença de Deus mergulhando dentro de nós, e mergulhando dentro de nós significa você começar a desenvolver, a ter uma vida de comunhão, de oração, de buscar a presença, buscar a face de Deus, para assim, de fato, você ir se aproximando gradativamente dessa fogueira. E quanto mais você vai se aproximando desta fogueira, você não só vê o clarão, você começa a sentir o calor. Você não só sente o calor, você começa a ouvir o crepitar das chamas daquela fogueira. A madeira estralando, queimando ali, ou seja, você começa a mergulhar nesse ambiente. Então, o tema que eu trouxe aqui é: como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Ora, primeiro é necessário você ir na direção de Deus, você buscar a Deus. Por quê? Porque desta forma você vai conseguir gradativamente ir ouvindo a voz de Deus. Deus fala? Sim, Deus fala. A todo momento, a toda hora. O problema
é que nós estamos muito distantes dele para ouvir a sua voz. E quanto mais nós vamos mergulhando em Deus, na oração, mais e mais, passo a passo, nós vamos nos aproximando da fogueira, nós vamos tendo mais nitidez da voz de Deus para nós, ao ponto, inclusive, de começar a entender qual é a vontade de Deus para nós. E aqui, didaticamente, eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem uma vontade específica para cada um de nós, ponto. Para chegarmos nesta vontade específica de Deus, nós precisamos entender que Deus tem uma vontade global, geral, para todos os seus filhos. Qual é a vontade global, geral de Deus, que a igreja vai chamar de vocação, de chamado universal? É a vida de santidade. Então, Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Então, se você ainda não tem clareza da vontade de Deus de maneira específica para a sua vida, comece por aqui, entendendo que Deus quer que você viva a santidade. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que eviteis a impureza. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que eviteis a impureza. Então, se a vontade de Deus é a minha santificação, é a minha santidade, eu tenho que entender o que é santidade. Santidade é você viver imitando, seguindo os passos, as atitudes, o comportamento de Jesus. Para isto, você vai precisar conhecer quem é Jesus, conhecer como era a vida de Jesus. E a melhor forma que eu descobri ao longo da minha caminhada, nesses 30 anos, é a leitura assídua, diária, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai trazer para nós o conhecimento do comportamento, da atitude, do pensamento de Jesus. E aí São João da Cruz vai dizer que após conhecer Jesus e entender como ele se comporta, como ele pensa, como ele age, então, para você saber como alguém pensa, como alguém fala, como alguém se comporta, como alguém age, você precisa caminhar com ela. Você precisa ter intimidade com ela. Você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa estar com essa pessoa. Então, para você viver uma vida de santidade, para você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, você precisa caminhar com Jesus. Você precisa ter experiência. Você precisa ter intimidade com Jesus. Você precisa constantemente estar buscando a Deus. Ok? Então, Deus tem um plano, Deus tem um querer específico para mim e para você, mas para que nós chegamos nesta vontade específica, nós precisamos começar a viver a vontade geral, ou seja, a vontade de Deus para a nossa vida é que vivamos a santidade, que vivamos imitando em tudo a Jesus. E aí, como eu dizia, São João da Cruz vai dizer, uma vez que você conhece a Jesus, você pode começar a se perguntar em tudo que você for fazer: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? O que ele pensaria? Como ele agiria? O que ele falaria? E quando você tem intimidade com Jesus, diante dessas perguntas, imediatamente vem, pela força do Espírito Santo, na sua presença, na sua mente, diante de você, qual seria o comportamento mais adequado. E aí a postura seguinte é imitar, fazer o que Jesus faria. E assim você começa a ter uma vida semelhante à de Jesus. Você começa a ter uma vida de santidade. Ok. Uma vez que você vai vivendo a vida de santidade, você vai se aproximando
a voz de Deus vai ficando mais nítida e você vai começar a perceber que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano específico para você. E quando você entender qual é o plano, a vontade de Deus para você, e você começar a agir e a viver a partir deste plano, a partir desta vontade de Deus para você, inúmeros benefícios acontecem. A sua capacidade de fazer escolhas fica muito mais tranquila. A grande dificuldade das pessoas hoje é o fator tempo. Elas reclamam que não tem tempo para cuidar de si, do trabalho, porque são tantas coisas que as pessoas querem fazer, só que elas não conseguem entender, em meio a tudo isso, o que é o mais importante, o que é mais relevante, o que realmente deve ser feito, o que é prioridade. E quando você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, você começa a olhar para tudo que você tem para fazer e você começa a analisar o que está alinhado com o plano de Deus para a minha vida, com a vontade de Deus para a minha vida. E aí você começa a se dedicar àquilo que tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. E excluir e tirar, não praticar aquilo que não está ligado com a vontade de Deus para a sua vida. Por testemunho, eu afirmo para você, quando a gente faz isso, a gente economiza tempo, condição física, energia, disposição e até recursos financeiros, porque você começa a investir aonde é o correto, aonde é o certo, você para de dar tiro para tudo quanto é lado. Entende? Faz sentido isso? Então, é riquíssimo identificar e conhecer a voz de Deus. Quando eu identifiquei a vontade de Deus para a minha vida, e para mim o processo é exatamente esse que eu estou relatando para vocês. Primeiro começa com uma intimidade com Jesus, e essa comunhão, essa intimidade vai nos levando a perceber que Ele tem um chamado específico para nós, e aí a gente começa a colar nele para falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? E por que é importante buscar fazer a vontade de Deus? Porque o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Jesus nos diz isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Todo aquele que ouve a minha voz e a coloca em prática, ou seja, aquele que faz a minha vontade, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, sopraram os ventos, vieram as tempestades, mas aquela casa permaneceu firme, porque foi construída sobre a rocha. O homem que escuta a palavra de Deus e a põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm os problemas, as dificuldades, mas ele permanece firme, inabalável, constante na sua fé. E quando eu entendi que Deus tinha uma vontade para mim, a primeira ideia era: Deus quer que eu seja santo. Ótimo. E onde Deus quer que eu seja santo? Aí vem a vontade específica. Para que eu conseguisse identificar qual é a vontade específica de Deus para mim, é óbvio que é um processo, você vai buscando, mas uma das ferramentas, dos caminhos que eu identifiquei foi perceber que Deus, ele nos deu talentos. Para cada um dom, um talento diferente. Você tem um dom, você tem uma competência, uma capacidade, dentre várias, uma que se sobressai, uma que se destaca. Então, a primeira dica é: identifique, descubra qual é o seu maior dom, descubra qual é o seu maior talento, descubra qual é a sua competência máxima.
é muito provável que a vontade de Deus, que a missão que Deus tem para você esteja ligada com essa missão. Por quê? Porque quando você for fazer qualquer atividade ligada com a sua competência máxima, com o que você faz melhor, você vai conseguir gerar muito mais resultado, você vai conseguir fazer com muito mais ânimo, com muito mais prazer, com muito mais disposição, com menos esforço. Quando eu identifiquei a minha competência máxima, eu percebi que era comunicação. O dom que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu de falar em público. E eu fazia isso nos grupos de jovens, nos grupos de oração e no meu trabalho, depois de um tempo. Então, quando você define, identifica a sua competência máxima, você começa a desenvolver, entender qual é o chamado, o plano que Deus tem para você. Então veja, a minha missão era, a minha competência máxima era comunicação. Como que a minha comunicação acontecia? Bom, ela acontecia através de palestras, pregações, treinamentos, dos meus atendimentos como mentor, como coaching. E você identifica que existem os valores, os seus princípios que te ajudam de fato, que dão base para a vivência dessa missão. E aí, o que eu procurei fazer exatamente foi buscar em tudo entender com mais clareza qual era o plano, qual era a vontade de Deus para a minha vida. E eu cheguei a uma frase que me ajuda a fazer escolhas, a nortear a minha vida, a minha carreira, que me leva a ser constante na fé e viver a vontade de Deus na minha vida e na minha carreira. A minha missão, o primeiro esboço dela era promover o desenvolvimento humano, profissional e espiritual das pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. Tempos depois, e a missão você sempre está revisitando e melhorando, aprimorando ela, lapidando ela. E eu entendi que, exatamente pelo meu chamado de evangelizar em todos os ambientes como um profissional católico, assim como provavelmente é também o seu chamado que me acompanha, a minha missão, ela de maneira aprimorada é anunciar o Evangelho, levando cada pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual das pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. Da mesma forma que eu estruturei a vontade de Deus para mim em uma frase, você pode fazer isso também. Existe um passo a passo que nos ajuda nisso, mas o primeiro ponto chave é identificar qual é a sua competência máxima. O que você faz melhor na sua vida. E para isso, o exercício do autoconhecimento é muito importante. E quando nós mergulhamos em nós mesmos, o fim não somos nós. Nós vamos nos encontrar, nós vamos nos conhecer, mas o fim não somos nós. O fim é Deus. Porque quando você mergulha dentro do seu coração, Deus ali está, você começa a sentir a presença dele, o equilíbrio que é dele, a paz que é dele. Por isso que muitas pessoas, quando fazem o exercício do silêncio, da meditação, se sentem muito bem, porque elas nem sabem, mas estão se aproximando de Deus, que não é elas, que não é a natureza, é o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, que escolheu
habitar pelo sacramento do batismo no coração de um simples ser humano. Quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida. Quero pedir a Deus a graça de você ter cada vez mais clareza da vontade dele para a sua vida. Que, resumindo o que nós falamos aqui, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, fazendo um movimento para dentro de si. Você vai começar a se encontrar, mas não é você o destino. O destino é Deus. É como um fogo. Deus é uma fogueira, uma tocha que está viva dentro de nós. Somos templos vivos dele. Quando mergulhamos, nos sentimos em paz, equilibrados, no silêncio. Não porque nos encontramos, mas é porque nos aproximamos de Deus. Nos conhecendo, passamos a identificar nossas misérias e fraquezas, nossas virtudes e fortalezas. Mas principalmente, descobrimos a grandiosidade de Deus. E vamos passo a passo nos aproximando dele. Quando nos aproximamos dele, o conhecemos mais. E aí conseguimos imitá-lo. A vocação universal, a vida de santidade. É por aí que começamos a fazer a vontade de Deus. E depois entendemos que existe uma vontade específica para cada um de nós. E aí o primeiro movimento é descobrir qual é o seu talento, o seu dom, a sua competência máxima, o que Deus te deu a graça de fazer melhor na sua vida. Começa por aí e você vai dar passos na direção de entender e conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!